podemos esperar para amanhã o que tem que fazer hoje. Hein? Eu só quero dizer para os irmãos que não existe problema que Deus não possa resolver. Amém? Até para a morte tem solução. Até para a morte tem solução. Porque Jesus falou bem assim, ó, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então tem solução para a morte ou não tem? Tem solução para a morte, gente. Moisés orientou o povo a manter a calma, não temer, esperar o livramento de Deus, e o milagre aconteceu. Amém, igreja? Hoje, deixa eu falar para vocês, hoje nós temos em Jesus aquele que abre o mar vermelho. Amém? Hoje nós temos em Jesus aquele que nos guarda, que nos protege, aquele que eu e você podem confiar nele, aquele que você pode crer nele. Igreja, em tudo nós devemos confiar em Deus, e nós devemos dar graça por tudo, dar graças a Deus por tudo. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, o homem de Deus está agindo, Deus está orientando o homem de Deus. Então não murmure, não reclame, confie. Aquele povo só tinha que confiar no homem de Deus que Deus levantou para tirar do Egito. Deus estava trabalhando em conjunto com Moisés. É Deus que quer trabalhar em conjunto, amém, igreja? Então nós temos que dar graças a Deus por tudo. Temos que agir com fé e não olhar para as dificuldades, igreja. A Bíblia nos fala de um caso aonde os discípulos olhou para a dificuldade. Pela segunda vez, lá de Marcos, no capítulo 8, abre aí no capítulo 8 de Marcos, aí no livro de Marcos. Pela segunda vez, se reuniu ali uma multidão, igreja, que não tinha o que comer, sabe? Se reuniu uma multidão que não tinha o que comer. Mas Jesus estava no meio dela. Jesus fazia presente no meio dela. Jesus, ele teve compaixão, igreja. E disse dessa gente, e ele sabia que eles estavam com ele pela fé. Aquele povo estava com Jesus pela fé, uma multidão estava com Jesus pela fé. Por exemplo, você está aqui hoje, você está pela fé, igreja. Você está pela fé em Cristo Jesus. E se você confiar em Jesus, Jesus ele vai se compadecer da sua vida, vai se compadecer da sua luta. O que você deve é só confiar. Jesus, igreja, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, mas faltava prover um alimento para aquele povo. Aquele povo que já tinha 3 dias que estava com Jesus. Você acha que Jesus não conhece a necessidade daqueles que estão com ele? Jesus ele pode te curar, Jesus ele pode te dar saúde, mas Jesus também ele vai suprir a sua necessidade de alimento. Jesus não espera ninguém fraco para poder depois desmaiar lá na frente, não. Foi o que ele falou. Então deixa eu ler para você em Marcos capítulo 8, capítulo 2, capítulo 2, olha o que Jesus fala, igreja. Jesus fala bem assim, tenha compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Está vendo aí? Jesus mandou ter o quê? Compaixão. Agora, olha o versículo 3. Se eu despedir para as suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Diga bem. Jesus falou, eu não vou despedir esse povo sem um alimento, eu não vou despedir esse povo em jejum, porque já tem 3 dias que eles estão comigo, e se eu fizer isso, eles vão desfalecer, eles vão desmaiar no meio do caminho, e muitos deles vieram de longe. Você está vendo a preocupação de Jesus?
conhece a nossa necessidade. Você que foi liberto, restaurado, precisa também do alimento. E Jesus sabe que você precisa disso. Porque por mais saúde que uma pessoa tenha, ela não pode viver sem o pão do bem diário, o pão que fortalece a matéria. Jesus sabe disso. Só que Jesus ele fala assim, em primeiro lugar, buscais o reino do céu, e eu acrescentarei as demais coisas na sua vida. É assim que Jesus fala. Agora, olha só o que Jesus faz no versículo 4. Fala bem assim, mas os seus discípulos responderam, da onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Olha só a resposta dos discípulos, a resposta daqueles homens que andavam com Jesus, a resposta daquelas pessoas que via Jesus operar milagre. E não foi um discípulo não, a Bíblia diz que foi vamos ler de novo, mas os seus discípulos responderam, da onde poderá alguém fartá-lo de pão neste deserto? Igreja, não era esta resposta que Jesus gostaria de ouvir. Não era essa resposta que Jesus gostaria de ouvir dos seus discípulos. Não é a resposta que Jesus gostaria de ouvir de mim e de você que serve a Ele. Existem pessoas que sempre colocam empecilho em situação, Isso mostra como as pessoas são fracas na fé, igreja. Tem pessoas que são fracas na fé, e é por isso que muitas vezes não recebem o que precisa, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que Deus vai operar na minha vida, é pela fé que Deus vai agir na sua vida. Agora, olha só o que Jesus pede para ele. Jesus pergunta no 5, e Jesus lhe perguntou, quantos pães tens? Responderam eles, 7. Tem 7 pães, Jesus? Aí Jesus faz o quê? 6. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu, pois, dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartido entre o povo. Diga glória a Deus. Igreja, é muito comum, é muito comum agradecer a Deus apenas quando existe o muito. Quando nós temos muito, quando nós temos aquele monte, a gente fala graças a Deus. Que fartura, pastor Tom, graças a Deus. Mas dificilmente nós vamos agradecer um pouco. Às vezes nós não agradecemos o pouco que nós temos. A Bíblia diz que tudo dás graças a Deus. Agradeça pelo que você tem, como Jesus fez. Jesus tinha 7 pães. E sabe por que aconteceu o milagre? Porque Jesus deu graças a Deus pelo que tinha. Jesus deu graças a Deus pelo que tinha, o pouco que tinha, porque é do pouco que vai se tornar o muito da sua vida. É do pouco que vai acontecer o muito. Se você dá o quê? Dá graça. Graças a Deus pelo pouco. Os discípulos não deu graças a Deus. O discípulo falou, aonde nós vamos achar pão para alimentar todo esse povo? E Jesus falou, quantos pão tem? Tem 7. Quer dizer, não dá para nada. Só dá para matar a fome de um homem. Eu cheguei em casa e eu como 10 pão. 7 dá para quê? Jesus. A Bíblia diz que tinha também alguns peixinhos, e abençoando os mandou que estes igualmente fossem o quê? Distribuídos. Igreja, quando damos graça, hoje estamos plantando para colher fartura amanhã, viu? Quando você dá graças a Deus hoje, pelo pouco que você tem, você está plantando para colher fartura amanhã.
Jesus multiplicou apenas depois de ter dado graças a Deus. Só multiplicou depois que apresentou a Deus e falou: graças a Deus, que temos 7 pães e alguns peixes. E depois, igreja, de alimentar aquele povo, depois daquele povo estar saciado, aí Jesus despediu eles: vão agora para as suas casas, nenhum vai desfalecer no meio do caminho. O que adianta curar? O que adianta alimentar? Tem um ditado popular que diz que saco vazio não fica de pé. Você já falou isso? Pois é, saco vazio não fica de pé. Então Jesus encheu a barriguinha deles de peixe e pão, e aí despediu a Deus. Diga graças a Deus. Então, igreja, mais uma vez eu vou dizer para você: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas e temas, vê o livramento que o Senhor vai dar. O problema que está na minha vida, na sua vida, entrega nas mãos de Deus e sossega. Se você não pode fazer nada, quieto. Se você não pode abrir o mar, sossega. Se você não pode resolver a situação, fica quieto. Fala: Deus, agora é com o Senhor. Eu só vou jejuar e orar. E que vai acontecer? É o meu pastor? É isso, bicho. Então mantenha calma, bem, bicho. Jesus estava diante de uma multidão e Jesus se compadeceu dela. E Jesus fez o quê? Deu graças. Graças a Deus, porque tinha um povo. Qual é o seu povo? Qual é o seu povo? Eu quero falar para você: o seu povo para Deus é povo. Você tem povo na sua casa? Você está vivendo com povo de graças, porque você vai ver a fartura. Você vai ver a fartura chegando. Beleza? Você vai ver a fartura. Olha só, gente. Hoje é a última sexta-feira do mês. É ou não? É a última do mês? O próximo mês nós vamos entrar em um mês que vai ser para impactar a nossa vida, né? E impactar a vida de cada pessoa que vem aqui neste lugar. Na próxima sexta-feira nós vamos entrar em um propósito, em uma campanha de 7 sexta-feira, sexta-feira do poder de Deus. 7 sexta-feira, essa vai ser uma campanha forte. Vou colocar carro de som para anunciar, e vou entregar panfleto, convite. As pessoas vão receber. As pessoas que passar por aqui, elas já estão recebendo. Eu e a irmã Rosa, nós estamos dando convite. As pessoas passam aí e nós chamamos para entregar um convite da igreja. E nós falamos: agora que você chegar em casa, você lê. Se Deus tocar no seu coração, venha. Mas se Deus não tocar, não tem problema. E vai passando gente, nós vai dando. E a partir de segunda-feira nós vamos investir mais ainda. Nós vamos estar dando esse convite para que a pessoa venha participar dessa 7 sexta-feira do poder de Deus. 7 sexta-feira do poder de Deus. Nós vamos entrar em propósito, entrar em jejum. E se há um mal na vida da pessoa, nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Esse propósito poderoso está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai ser um propósito para abençoar vidas. E eu quero que você abrace. Eu quero que você, dentro desse envelope, vai ter uma folha dessa. Ó. Vai ter uma folha dessa.
Você vai ler e aqui tem um espaço. Você vai colocar esse problema que você tem. Porque não tem ninguém nessa vida que não tem um problema. Eu tenho, você tem? Eu tenho. E esse problema eu vou apresentar a Deus durante 7 sexta-feiras. 7 sexta-feira eu vou botar esse problema aqui e vou falar: Deus, entra com providência. Você vai colocar o seu problema aqui e você vai falar: Deus, entra com providência. Você pode deixar dobradinho: Deus, entra com providência. Nós vamos orar 7 sexta-feira. Se você falhar, você vai clamar e nós vamos estar aqui em jejum e oração. As pessoas vão receber esse convite, vai receber essa folha dentro desse envelope. Se ela estiver passando por uma situação, na hora que ela lê o que está aqui escrito, Deus vai tocar nela para ela participar desse propósito. Você vai entregar o convite, eu vou entregar o convite aqui de manhã e à tarde, né, irmã Rosa? Eu entrego de manhã e irmã Rosa. De manhã o pastor está aqui e à tarde a irmã Rosa. E você vai encontrar um vizinho, um parente que está com uma situação, explica para ele. Participa dessas 7 sexta-feira do Poder de Deus.